vamos na sequência dos relatórios aqui da lista, e nós vamos começar pelo análise de desempenho de cobertura. O análise de desempenho de cobertura, ele é assim, o excelente relatório para eu estar analisando os resultados por parteiro, por genética da fêmea, por genética do macho, daquelas fêmeas que repetiram cio, qual foi o resultado, por intervalo de mama cobertura, com o período de lactação anterior. Então, assim, ele é um somatório, assim, várias informações que nós precisamos, está toda nesse relatório. Então, analisar o período de coberturas, eu vou colocar aqui o período. Deixa eu pegar aqui o período desse ano, vou colocar o período de 437 ao período de 617. Destacar observações que se desviam da média total de um desvio padrão. Então, número mínimo de coberturas antes de ser representado como uma linha de tabela. Isso aqui, gente, eu peço atenção nessa informação, porque se você tiver um cruzamento, por exemplo, da forma que está aqui, você fala que o número mínimo de coberturas antes de ser representado como tabela analista, 10. Se você tiver 9 cruzamentos de uma mesma genética, não vai aparecer nesse relatório. Então, só vai aparecer aqueles cruzamentos acima de 10. Então, muito cuidado e sempre deixa aqui tem que ter no mínimo uma cobertura para aparecer. Então, aí, dessa forma, vai aparecer todas as coberturas que tem no monitor, vai aparecer aqui no análise de desempenho de cobertura. Aqui, como eu já disse antes, as seções para mostrar no relatório são todas essas informações que estão marcadas. O que não está marcado não vai aparecer. E aqui você pode estar configurando, da mesma forma que a gente fez o monitor, você pode estar configurando esse relatório para sair exatamente aquilo que você deseja. Aqui nós vamos deixar como está e vamos pedir para executar o relatório. Aqui já acabou de gerar o relatório. Então, aqui nós temos o análise de desempenho de cobertura. Vou aumentar aqui um pouco para facilitar a visualização. Então, aqui nós temos o nome do relatório, a granja, a data que foi gerado e o número total de coberturas que foram analisadas nesse período. Então, nós tivemos 2.319 coberturas realizadas no período de 437 a 617, que foi o período do relatório que eu pedi. Aqui nós temos no grupo de cobertura, esse relatório, ele sai vários grupos. Então, aqui eu tenho o grupo de cobertura. Aqui aparece para mim, eu criei um grupo de cobertura chamado zero e também criei um grupo de cobertura chamado retorno. Isso aqui, você pode criar o grupo de cobertura da maneira que você achar melhor. Alguns identificam segundo cio, terceiro cio, outros identificam pipeta, que foi o trabalho que a gente fez na entrada de dados. Então, o grupo de cobertura é aquilo que você quer analisar. Você está fazendo um teste com pipeta, pode colocar grupo de cobertura pipeta. Você quer fazer um teste com uma identificação diferente, coloque aqui. Então, você vai colocar ali no momento que você estiver fazendo a cobertura, você informa o grupo de cobertura e depois você vai ter esse resultado. Nesse resultado, você vai ter o total de coberturas, montas por cobertura, a taxa de retorno, a idade média dessas porcas que foram cobertas, a taxa de parição, a taxa de concepção, a média de nascidos vivos, a média de natimorto, a média total de nascidos, a média de desmamado e o percentual acima de 125 dias. E aqui ele vai te dar o total e qual foi o desvio padrão. Então, aqui nós temos o outro grupo, que seria semana de cobertura. As informações aqui são as mesmas.
para todos os grupos que esse relatório me mostra, os dados aqui são os mesmos. Então, esse grupo aqui, semana de cobertura, seria por semana. Então, a semana 1, quantas fêmeas que foram cobertas? A semana 2, até junho, aqui ele pegou ainda mais uma semana, que foi a última semana do ano passado. Como eu peguei semanas, então ele pegou aqui a semana 52. Então, aqui ele foi seguindo, semana 1, 2, 3, até a semana 26, que é a semana do dia 30 de junho. Depois, aqui nós temos o grupo por data de cobertura. Aqui, por dia, ele está me mostrando quantas coberturas ocorreram. Aqui, 437, 438. Aqui eu vou para a página seguinte. Continua por data de cobertura. Continua por data de cobertura. Na página seguinte também. E na página 5, tem mais um pouco por data de cobertura. E aqui aparece por dia da semana. Esse relatório é muito importante, porque a gente sabe que no sábado e no domingo, onde trabalha metade da equipe, os resultados, a tendência é ser pior. Porque o pessoal trabalha com mais corrido, o horário de saída da granja é diferente. Então, o pessoal buscava muito essa informação assim, das fêmeas que foram cobertas no sábado e domingo. Qual foi o resultado? E isso agora já tem pronto nesse relatório. Então, aqui as fêmeas que foram cobertas no domingo foram 208 fêmeas, a taxa de retorno foi de 1,4, a taxa de parto foi de 43,8 e a taxa de concepção de 91,3. Aqui aparece essa variação porque eu tirei um período de 6 meses. Então, eu peguei de janeiro até junho. Se eu tivesse tirado um período, por exemplo, de um mês, que seria o mês de janeiro ou fevereiro, a taxa de parto seria igual à taxa de concepção. Eu tirei dessa forma de 6 meses justamente para a gente estar vendo essa variação. Mas vamos tirar esse mesmo relatório, porém com o período de um mês. Então, vou pegar aqui o período vou pegar só janeiro, que eu já tenho resultado conhecido. Eu vou pegar o período de 437 a 467. Aqui eu vou deixar e vou pedir para executar o relatório. É rápido esse relatório, que eu pedi só um período de um mês. E aqui nós podemos observar, deixa eu ir lá onde eu estava, o data cobertura por dia da semana, como eu havia dito. Deixa eu aumentar isso daqui, para facilitar. Então, como eu disse antes, a taxa de parto com a taxa de concepção está igual. Por quê? Aqui eu já tenho um período conhecido. Já se passaram 115 dias e todas as fêmeas que eu cobria 115 dias antes, do dia 1º de janeiro até o dia 30 de janeiro, já tem um resultado. Ou ela pariu, ou ela repetiu, ou ela foi removida, mas fechou. Então, tem que ter muito cuidado, mas por que está dando diferença? Sempre observa o período. Então, eu fiz isso, foi proposital, para vocês estar vendo essa diferença. Quando eu disse lá no monitor que a taxa de concepção, vai chegar um momento que ela é igual à taxa de aparição, seria isso daqui. Então, olha só, as fêmeas que eu cobri no domingo foram 36 coberturas, a taxa de retorno foi de 0 e a taxa de parto foi de 88,9. Olha, as fêmeas que eu cobri no sábado. Aqui está bem. Não sei se seria o caso dessa granja que trabalha meia turma, talvez não. Porque o resultado aqui, eu percebo que está melhor as fêmeas que foram cobertas no fim de semana do que as fêmeas que foram cobertas durante a semana. Mas é muito comum, no sábado e domingo, esse número aqui ser inferior. Coincidentemente, nessa granja aqui não foi esse caso. Mas, geralmente, é o que acontece. Aqui eu tenho o outro grupo que é por tipo de cobertura, todas 100% inseminação. Depois eu tenho aqui por número de cobertura.
fêmeas que foram cobertas, primeira cobertura, e olha o resultado daquelas fêmeas que eu cobri que já era retorno. Então, olha só, isso aqui era outra informação muito importante também, que o pessoal pedia muito. Olha, eu queria saber o resultado daquelas fêmeas que retornaram ao cio. O resultado está aqui, muito fácil, muito tranquilo, num único relatório. O resultado por parto, também muito, muito bom. Depois nós temos aqui, por serviço de cobertura, aquela fêmea que eu fiz uma cobertura e aquelas fêmeas que já é retorno. Aqui o tipo de sequência de cobertura, se foi manhã, tarde, manhã, que foi uma monta, e aqui com 2 montas, poucas fêmeas, né? Com mais de uma monta. Depois aqui eu tenho fêmeas que foram cobertas no barracão 1, no barracão 2, no barracão 3. Já tem aqui o resultado também. E aqui eu tenho o resultado por idade ao primeiro serviço. Esse daqui é novo, é nessa versão 483, não tinha na versão anterior, e é um relatório que era bastante solicitado, e que a gente, nessa última versão, o pessoal lá do PigChamp arrumou e ficou muito legal. E é uma informação que a gente sabe que é muito importante para os proprietários, para os técnicos, os gerentes das granjas. Então, aqui eu tenho o resultado, as fêmeas que foram cobertas entre 201 e 210 dias de idade, entre 211 e 220 dias de idade, 221, 230 e assim por diante. Aqui depois nós temos o resultado por macho, por genética de macho, que é uma informação muito importante também. Continua aqui por genética de macho. Com o primeiro macho usado, as coberturas com o segundo macho usado. Aqui as coberturas usadas com o único macho. Aqui com sêmen com expirado, e aqui com cios observado, que seria somente para leitões cobertas. Então, todas essas fêmeas que foram cobertas, não foi observado nenhum cio dessas fêmeas. Se tivesse uma fêmea que foi coberta, por exemplo, no primeiro, no segundo, terceiro, quarto cio, apareceria aqui. Nesse caso aqui, essa granja, pelo jeito, ou ela não observa o cio, ou ela não anota o cio. Aqui depois nós temos por genética da porca, que é uma informação também bastante importante. Fica bem legal eu saber qual a genética que está me dando mais resultado, o melhor resultado. Depois nós temos aqui por genética de macho. E aqui o resultado por cruzamento. Isso aqui foi uma solicitação que eu fiz para o pessoal do PigChamp. E veio nessa nova versão, que essa informação era muito importante. A gente não tinha isso aqui. A gente tinha um resultado por genética da fêmea ou por genética do macho, mas do cruzamento a gente não tinha. E havia muito questionamento de cliente, como que eu faço para saber a taxa de parto do cruzamento? E a gente não tinha essa informação. E agora veio essa informação, criaram esse resultado por cruzamento e ficou muito bom esse relatório. Então, aqui, às vezes, eu tenho, por exemplo, a mesma fêmea com macho diferente. Aí eu não sei se o resultado não está bom, se é por causa da fêmea ou se é por causa do macho. E agora não, agora eu já tenho essa informação. Então, mesmo que eu tenha uma fêmea que eu insemine com um macho diferente, eu vou saber qual o problema. Se o problema é do macho ou se o problema é da fêmea. Agora, realmente, eu tenho esse resultado. Aqui eu tenho o resultado por nascidos vivos da leitegada anterior. Aqui eu tenho por natimorto da leitegada anterior. Dos desmamados da leitegada anterior. E aqui do anterior período de lactação. Muito bom isso aqui.
Olha as fêmeas que eu cobri com 11 dias, qual foi o resultado? As fêmeas que eu cobri com 12 dias. Então, isso daqui era uma informação que muitos clientes pediam. Olha, eu preciso saber o resultado, eu queria avaliar o resultado agora em relação ao período de lactação. O que influenciou eu cobri uma fêmea que teve um período de lactação de 21 dias. Aquela fêmea que o período de lactação dela foi 18 dias. Então, isso agora a gente tem pronto, nesse único relatório. Depois, nós temos aqui o intervalo desmama-cobertura, que também é extremamente importante, porque eu preciso ver, por exemplo, aquelas fêmeas que eu cobri logo após o desmame. Aquela fêmea que eu cobri depois de 7 dias, após os 7 dias, como que foi o resultado? Então, fêmea que eu cobri com 8 dias, com 9 dias, com 13 dias e assim por diante. Então, esse aqui também era outro relatório que o pessoal pedia bastante, os clientes pediam bastante, e a gente tem isso de uma forma muito simples, muito clara, e que ficou fantástico esse relatório. Acho que ele muito bom mesmo. Aqui eu tenho o resultado por observador. Então, eu tenho aqui os observadores que auxiliaram nas coberturas, nas disseminações, e aqui eu permito ter o resultado para cada um. O que a gente tem que cuidar nisso aqui é que, assim, se numa cobertura eu uso mais de um funcionário para cada monta, não tem como eu ter o controle exato de analisar, de avaliar que aquele resultado do fulano foi melhor do que o do ciclano. Então, eu preciso realmente que a mesma pessoa que inicia a inseminação, ela termine, que aí fica fácil para eu estar analisando o funcionário. Caso contrário, eu não tenho resultado. Então, eu não posso levar em consideração se o fulano ou o ciclano teve um resultado melhor. Então, se você usa somente um inseminador para todas as montas, muito bem. Se não, não tem análise. A análise fica errada. Aqui eu tenho o primeiro supervisor usado. E aqui, finalmente, eu tenho o segundo supervisor usado. E aqui eu tenho a hora que foi feito o serviço. Se foi de manhã, se foi à tarde, se foi de manhã de novo. Então, essa daqui era uma informação que não tinha também, veio na build, na versão 483. Se a monta começou de manhã ou se ela começou à tarde. Então, esse resultado também acho que ficou bastante interessante. Então, o período do dia do serviço. Depois nós temos aqui a sequência da cobertura, se foi uma cobertura, se foi duas, se começou de manhã, se começou à tarde. Então, aqui você tem tudo. Se foi uma de manhã, se foi outra à tarde. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar essa fêmea. Então, foram... Essa fêmea aqui, ela teve uma cobertura no período da tarde. Vamos pegar uma outra aqui. Essa daqui, por exemplo. Ó, ela teve uma cobertura no período da tarde também, no 463. Então, esse relatório aqui, ele ficou muito bom mesmo. E aqui vocês podem estar observando esses números aqui em vermelho, é o que desviou do padrão, né? Então, foi aquilo que desviou do alvo. Então, se meu alvo, ele a média é 10 nascidos vivos, foi menos que isso, ele vai me alertar. Então, o que tá vermelho é tudo número que fugiu do alvo que eu informei lá na configuração, alvos e outras configurações. Então, esse relatório tem várias informações nesse mesmo relatório, muito importante. Por isso é que eu recomendo que realmente deixe esse relatório aqui no grupo de relatório semanal e mensal.
porque é um relatório muito bom. E às vezes você esquece que algum item desse aí, você vai esquecer que tem dentro desse relatório. E estando ali, mesmo que você não for usar, mas você sabe que ele existe.